Então, se Agostinho foi esse homem que elaborou essa interpretação, vamos entender qual a origem, onde surgiu essa doutrina da predestinação que agora está aqui na Reforma Protestante, chegando na Reforma Protestante, né? Uma das questões que vai ser mais debatida e que é debatida até hoje no nosso meio, tá bom? Então, qual foi a origem dessa predestinação incondicional? Com quem nasceu o ensino de que Deus determina todas as coisas? Pelo menos vamos colocar aqui no meio católico, porque isso nasce com o paganismo. O paganismo, assim, o primeiro paganismo que a Bíblia descreve é o paganismo católico, tá bom? Então você vai entender por que a igreja, desculpe, é o paganismo babilônico. E aí você vai entender por que a igreja católica é chamada de Babilônia apocalíptica, porque ela mantém as doutrinas daquele paganismo criado na Babilônia que influenciou o mundo todo. Entre esse paganismo criado na Babilônia, tá bom, nós vamos ver depois a Maria, mãe de Deus, e o ensino de que Deus ordena todas as coisas, tá bom? Deus controla o mundo. Então, como esse homem trouxe essa doutrina com características cristãs? Bom, até Calvino, um dos teólogos reformados, ele reconheceu que essa doutrina nasceu com Agostinho. E Agostinho, ele conta onde ele aprendeu essa interpretação. Como aconteceu? Existiu um homem, Agostinho foi ali no ano 410 da era cristã, já no período católico, que começou em 213, e Agostinho viveu ali próximo do ano 400, 410. O principal debate sobre esse tema foi no ano 410, tá bom? Em que Agostinho ele já tinha se transformado em católico. Mas antes de frequentar o catolicismo, por 9 anos ele frequentou uma seita espírita pagã, chamada maniqueísmo. Por quê? Maniqueísmo foi um homem que viveu de 216 a 276 depois de Cristo, e ele fez o seguinte: esse homem chamado Maniqueu, ele juntou elementos do cristianismo com elementos do hinduísmo, com elementos da religião celta, fez uma mistura e criou uma seita chamada maniqueísta. Ela é uma seita espírita porque os hindus são espíritas e os celtas também são espíritas. E tanto um quanto o outro, eles defendiam a predestinação. Se você vê um filme de história dos vikings, quase não se vê filme da história dos celtas, mas os vikings são celtas, inclusive as divindades são as mesmas, só que o termo celtas é usado para eles em um período da história, tá bom? Desde o ano 1000 a.C. até cerca do ano 200, 300 depois de Cristo, quando eles estão assim dominados pelos romanos, mas dominados na região da Inglaterra, da futura Inglaterra, digo, né, da França, né, da futura Alemanha. Porém, depois descobriram regiões mais ao norte, na Noruega, onde o Império Romano nunca chegou, os celtas continuaram lá. Quando chegou o século VIII, que eles vieram invadir a Europa, os historiadores chamam eles de vikings. Os vikings têm a mesma religião dos celtas. E os vikings, você pode ver qualquer documentário viking, vai sempre dizer, olha, o destino dos homens está escrito. Existe uma série interessante que passa no canal History, se você ver, são uns 50, 60 capítulos mais ou menos, e tem muita coisa de história dos vikings, e você vai ver sempre eles dizendo, olha, se nós estamos vivos foi porque os deuses determinaram. Aqueles que morreram foram porque os deuses determinaram. Então essa era uma doutrina pagã, todo mundo sabe disso. Os cananeus defendiam isso, os egípcios, todos os povos pagãos defendiam isso. Agostinho, ele frequentou essa seita, e quando ele então foi para a Igreja Católica, depois de 9 anos nessa seita, ele levou essa interpretação para a Igreja Católica. E dentro da Igreja Católica, ele usou o termo predestinação, que o apóstolo Paulo usou na Bíblia, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né, qual o significado verdadeiro da predestinação, tá bom? Então, assim, essa doutrina, ela entrou, tá ok? No meio, vou chamar assim de cristão. Eu sempre separo a Igreja Católica do termo cristão, mas nesse caso,
vamos dizer, do termo que as pessoas usam para definir o que foi cristianismo, entrou para a história do cristianismo, surgindo uma seita político religiosa que é a Igreja Católica. Tá bom? E então,